Olá, gente! Como vai você? É um prazer estar contigo em mais um vídeo dessa série sobre a doutrina quadrangular. Na semana passada falamos sobre a doutrina Jesus salva, é uma doutrina cardinal da igreja, né? Jesus salva, que é a cor vermelha, que tem o rosto de homem e que tem por símbolo a cruz. E lembrando a todos vocês que Ezequiel capítulo 1 fala dos 4 pilares do ministério de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o segundo rosto, que foi o rosto de leão. Ezequiel capítulo 1, verso 10, diz assim: "E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão." Ou seja, aquele que batiza com o Espírito Santo, ou simplesmente Jesus, o batizador. O rosto de leão representa Jesus Cristo como o batizador com o Espírito Santo. Tipifica justamente o leão por causa da força, por causa do poder que o leão tem. Por isso, queridos, quando você ver na igreja um símbolo amarelo que tem a figura, tipifica poder e autoridade. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: "Mas recebereis a virtude", ou seja, poder, "do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra." Amados, o batismo com o Espírito Santo, ele é muito importante na nossa vida, porque ele é a forma de manifestarmos ao mundo que as palavras e os atos de Jesus Cristo são verdadeiros e eles se cumprem na nossa vida. Por isso que quando Aimee, ainda jovem, quando aceitou Jesus, a nossa fundadora, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela sentiu que estava faltando algo. E ela começou a buscar na Bíblia, começou a buscar orientação. Quando encontra no livro de Atos falando sobre o recebimento do Espírito Santo, Atos capítulo 1, verso 8. E com isso, ela começa a buscar incessantemente o batismo com o Espírito Santo. Deus coloca no caminho dela uma senhora cheia do Espírito Santo, e durante uma semana, aí meia hora, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, pedindo a graça de Deus, a graça do batismo com o Espírito Santo. No sábado, pela manhã, ela foi cheia do Espírito Santo. E naquele momento, ela mesmo descreve com as suas palavras, abre aspas: "Dentro do meu coração ficaram 2 convicções. A primeira, que o Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim e fez morada. A segunda, que eu fui chamado ou chamada para um propósito." Fecha aspas. É por isso que cremos no batismo com o Espírito Santo. É doutrina básica. Todo quadrangular conhece, sabe e compreende que necessita do batismo com o Espírito Santo. É por isso que nos nossos cultos a gente ora pedindo que o Espírito Santo venha selar as pessoas. E também orientamos aos novos convertidos que não busque somente o batismo nas águas, mas também o batismo com o Espírito Santo. Geralmente, as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, elas seguem 3 passos. E Atos capítulo 10 conta uma história fantástica, um exemplo desses 3 passos, que era na vida de Cornélio. Cornélio não era judeu. Cornélio era um homem gentil, italiano, e ele não tinha muito conhecimento. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 1, e no versículo 2, que Cornélio era um homem temente a Deus. Temer a Deus, queridos, não é ter medo de Deus. Temer é reconhecer o senhorio e a autoridade que ele tem sobre as nossas vidas. E Cornélio, mesmo não sendo um religioso no sentido de ser judeu, ele
temia a Deus, ele buscava fazer a vontade dele. E a segunda coisa que Cornélio fez, irmãos, foi orar. Ele orava continuamente. E a palavra de Deus diz que quando ele estava orando ao Senhor, ele teve uma revelação de um anjo, que o anjo falou: olha, vá lá, chame Pedro, que era judeu, novo convertido ao cristianismo, discípulo, esteve com Jesus, chame ele, porque ele tem uma palavra para a sua vida. Quando Pedro chegou, Pedro trouxe o terceiro passo, ou seja, tem que haver a presença de pessoas também cheias do Espírito Santo para que seja transmitida para outras pessoas. Assim como a Aimee teve aquela senhora que estava do lado dela, ajudando, orando por ela, impondo as mãos, assim também Cornélio teve Pedro, assim também Paulo ministrou, impôs o batismo com o Espírito Santo sobre a vida de várias pessoas. Então é necessário. Quando Pedro estava ali pregando a palavra para Cornélio e para todas as pessoas que estavam na sua casa, o Espírito Santo desceu naquele lugar e todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, recapitulando, primeiro passo, temer a Deus. Segundo passo, orar continuamente nesse objetivo. Terceiro passo, ter alguém cheio do Espírito Santo para orar conosco e também pôr as mãos sobre as nossas vidas. Amém, queridos? O batismo com o Espírito Santo, ele é um selo dado pelo próprio Jesus Cristo, para que possamos, irmãos, ser testemunha dele. Segundo, sermos separados ou santificados. E terceiro, podermos receber a graça da salvação sobre as nossas vidas. E cremos que isso não foi só na igreja primitiva. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Cremos na atuação dele hoje, com poder e autoridade, para nos batizar, nos selar e nos fortalecer nesta caminhada. Então lembre-se, quando você entrar numa igreja e ver a cor amarela, ver o símbolo de uma pomba que simboliza o Espírito Santo, você rapidamente raciocine e lembre-se, essa igreja crê que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Deus te abençoe, um forte abraço. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo, dá esse joinha, nos ajude em nome de Jesus. E também, queridos, na próxima semana vamos estar falando sobre a terceira doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular: Jesus Cristo, o médico dos médicos.